Pessoal, hoje aqui no Quero Ser CEO nós temos a presença do Fábio Coelho, presidente do Google, um dos executivos mais importantes do Brasil, está em todas as listas aí de executivos admirados, foi eleito o melhor executivo do Brasil já várias vezes, várias revistas, várias publicações. Portanto, para quem quer ser CEO, os nossos assinantes aqui, hoje não tem nada que possa superar essas expectativas, né? Nada que possa ser mais importante que a vinda do Fábio aqui. Outro ponto importante, Fábio, que aqui nós recebemos muitas questões e tal, é em relação ao ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho, qualidade de vida, etc. O Google, todos os anos, está lá na cabeceira dos melhores lugares para se trabalhar nessas pesquisas aí. Eu já tive lá o prazer de visitar o Google várias vezes, no meu tempo da Caoa, depois mais recente. Fui lá conversar com o Fábio e é um ambiente de trabalho completamente diferente, muito interessante, muito motivador e tem tudo a ver com... Por isso que ganha esses prêmios e tem uma associação grande com resultado, com qualidade de vida, né? Fábio, você dispensa grandes apresentações, eu só quero fazer propaganda da nossa escola, né? Eu engenheiro também pela UFRJ, engenheiro civil, e fez MBA depois na COPIAD, teve no período que foi trainee lá da Gillette, estudou em Harvard também um pouco, né? Então, depois a gente vai conversando um pouco mais ao longo dessa conversa aqui. Mas eu queria te agradecer muito a sua presença aqui e queria dizer para o pessoal do Quero Ser CEO, você podia começar contando um pouco da tua trajetória, né? Um pouquinho, porque o pessoal tem grande curiosidade de saber. Você estudou engenharia, veio lá de Vitória. Como é que é a tua trajetória para você até chegar a ser o Fábio, presidente do Google e pai da Ivana? Olha, Marcial, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que quando a gente fala de trajetória profissional, eu estaria mentindo se eu dissesse que essa trajetória foi desenhada. Na verdade, a trajetória profissional ela é fruto de um monte de decisões que a gente vai tomando na vida e que muitas vezes a gente não tem a menor ideia de onde essas decisões vão te levar. No meu caso, eu saí de Vitória, fui estudar engenharia no Rio, porque o meu pai era engenheiro, é engenheiro ainda. Engenheiro da Vale, e eu achava que a engenharia seria o máximo que eu poderia aspirar quando eu saí de casa aos 16 anos. Quando eu arrumei o meu primeiro estágio como estudante de engenharia, que eu tinha 18 anos, eu entendi que, apesar de ser filho de um funcionário público na época, meu pai trabalhava em estatal, na minha primeira semana nesse trabalho, nessa empresa, eles estavam fazendo um corte muito grande de profissionais de engenharia, trocando por estagiários. E aquilo me levou a fazer uma reflexão que eu precisava reunir competências para que eu chegasse, ao longo do tempo, a não ficar totalmente imune, mas que eu pudesse ficar mais preparado, mais independente, para lidar com um mercado que tem essas variações todas. E com isso me levou primeiro do lado acadêmico, a estudar mais. Então eu estudei, me formei, fiz uma pós-graduação no Brasil, fiquei mais 1 ano e meio em Boston. E pelo lado profissional, eu tentei juntar um monte de experiências que me levaram a ter essa combinação de versatilidade com um pouco de profundidade. Eu achava aquilo fundamental para não ficar exposto a depender de uma companhia. Eu acho que hoje em dia, nós todo mundo que aspira uma posição numa companhia, tem que pensar sim numa posição, mas tem que pensar mais no seguinte: eu estou juntando conhecimentos e competências específicas que fazem com que eu seja desejável. Empregabilidade futura, né? Empregabilidade futura. Isso é importante, é continuar aprendendo o tempo todo, fazer as coisas com a qualidade de execução que fazem com que as empresas olhem e falem: eu gosto dessa pessoa, esse é um bom profissional, é uma boa profissional, eu quero manter essa pessoa no meu quadro. Eu acho que chegar a presidente de empresa, ou chegar a um CEO, ele pode acontecer para algumas pessoas, pode não acontecer para muita gente, porque tem um funil aí, grande, né? Mas o mais importante é você ter essas competências e estar de olho às oportunidades que aparecem ao longo das carreiras, se você tomar as decisões certas e tiver a preparação certa. Agora, Fábio, é o seguinte, você, por exemplo, esse negócio da Gillette, sim, lá nos Estados Unidos, quer dizer, você tem, alguém pode falar, puta, mas o Fábio teve uma tremenda sorte, foi lá para conseguir ser um dos 16, 17 pessoas escolhidas lá pela Gillette para ir lá para Boston, etc. Mas não é assim, né? Você se preparou, né?
Você estava preparado quando apareceu. E como é que você foi parar lá? Você que procurou? Olha, Você é um exemplo interessante para... É um exemplo interessante. Quando eu terminei a pós-graduação lá da COPEAD, eu sabia que a COPEAD mandava alguns estudantes para fora e havia alguns programas, algumas empresas que iam até a Gillette. Na época, a Gillette não era uma divisão da Procter & Gamble. A Gillette era uma empresa lá no Rio. Uma empresa separada. E aí apareceu lá na COPEAD um cartaz, na época na parede ainda, falando, estamos buscando quem está terminando a pós-graduação. E eu fiz um processo de entrevista e fui escolhido. Então foi, eu diria, não é fácil quando você tem um processo seletivo. Deve ter ido uns 20 a 25 colegas meus foram, e eles me deram a vaga. Então, aí eu tentei depois perguntar para o meu entrevistador, o decisor daquele processo, o que ele tinha visto em mim. E ele falou: Fábio, seu inglês não era o melhor, suas notas não eram as melhores, mas uma coisa que a gente viu é que você tinha uma vontade enorme. Você se preparou para a entrevista, você chegou aqui antes da hora, chegou meia hora antes, porque eu ia de ônibus, né? Então eu cheguei meia hora antes, eu estava preparado e eu era humilde, porque naquele momento o meu inglês estava ok, mas eu não tinha morado fora do Brasil. Me perguntaram quais eram as minhas debilidades. Eu falei, todas as debilidades que eu falei foram as debilidades que eles haviam percebido na entrevista. Isso. Você foi eles sincero, falaram, né? O cara é sincero, tem uma vontade enorme. E está aí um profissional que a gente vai acreditar. E você se inscreveu, foi e tal, e acabou viabilizando isso aí, né? E aí você ficou bastante... Depois você voltou para o Brasil, né? Veio trabalhar... Eu fiquei 1 ano e meio em Boston, trabalhando lá no quartel-general da Gillette, né? Isso. E voltei para ser vendedor de canetas. Pois é. Voltei, a Gillette me colocou num carro Gol, na época com a placa na porta escrito Gillette. Isso. Eu fui vender canetas no subúrbio do Rio de Janeiro. Isso. Mas lá dos Estados Unidos você passou um período em Harvard, lá, aproveitava, estudava à noite, né? Estudava à noite, eu tinha aula de segunda a quinta, de 6h30 às 10h30. Era bem pesado. Trabalhava o dia inteiro e à noite, de segunda a quinta, até 10h30 da noite. Até 10h30 da noite. E no inverno, aquele frio tremendo de Boston. Trabalhava e estudava. E aí você voltou, foi vender caneta, né? E depois foi lançar o Gatorade no Brasil. A questão do vender caneta foi que a Gillette falou, você é bem-vindo de volta ao Brasil. Em vez de você ficar agora na área de marketing, a gente quer que você conheça a atividade comercial. De vendas, né? Conheça a atividade de vendas, que você vá... E no Brasil, ainda naquela época, havia um pouco de preconceito contra o vendedor, Claro! Né? Então eu falei, poxa, o que eu vou aprender dessa experiência? Eu vou aprender a botar a barriga no balcão, vou aprender a entender a necessidade de cliente, vou aprender uma nova disciplina, especialmente para mim, que era muito introvertido. Foi muito bacana, porque eu tive que começar a entender que a venda começa quando você recebe uma negativa. Né? Então você tem que ter um bom ouvido, você tem que estar preparado para lidar com objeções, para saber como tratar as objeções. E no final foi maravilhoso. Foi mais uma disciplina que eu fui tentando melhorar um pouco, que até 3 anos antes eu pensei, eu nunca vou conseguir vender nada para ninguém. E de grande utilidade na tua vida depois, né? Depois, porque quando eu fui, à medida que eu ia progredindo, depois eu voltei para a área de marketing, um dia a Quaker, que era dona da Gatorade, chegou e falou, vamos trazer um produto para o Brasil que não existe aqui ainda. Você gostaria de ser a pessoa que vai tocar o marketing desse negócio? Então, foi um pouquinho de risco, porque era um produto que estava chegando, mas ao mesmo tempo eu sabia que as pessoas estavam desenvolvendo uma consciência de saúde, de atividade física, e acabou sendo um grande sucesso. Eu fiquei 5 anos na Quaker, cheguei a ser o diretor de marketing da Quaker. Então foi uma carreira rápida, de 9 anos entre trainee e diretor. Mas exatamente porque eu fiz os movimentos certos na hora certa. Tomou as decisões certas, né? Tomou as decisões certas. Muita gente, é importante esse detalhe para quem está se preparando, porque as pessoas às vezes olham só o final da caminhada e elas não observam determinados detalhes ou comportamentos. A persistência é um deles. Quando me colocaram para ser vendedor, eu fui vendedor de caneta 1 ano e meio, depois de ter vindo de Harvard. Claro. Então, é aquele negócio, né? E muita depois, gente... E ser engenheiro, e muita na gente olhava e falava, peraí, mas os outros vendedores, você não acha que você está perdendo tempo? Na verdade, eu estou fazendo um investimento de tempo. Então, avaliar o quanto você está aprendendo, avaliar a tua
e o timing de você fazer as mudanças É. e como você negocia isso com a empresa é bem importante. É muito importante. E você vê o caso de agora, tem ciclos, né? Muitos vendedores nesse ciclo agora como CEOs, né? Quer dizer, quem de vendedor. Você tem a combinação fantástica, que é a engenharia com vendas, né? E que é uma coisa importante. Mas agora tem muito. A gente teve uma fase aí que tinha muito CEO que vinha de finanças, né? E hoje em dia, com essa guerra comercial tremenda, agora... E é um mundo onde você tem que entender cliente, tem que criar soluções que sejam relevantes para os seus clientes. Então, quanto mais as pessoas puderem entender de cliente, de consumo, de estratégia comercial, melhor. Fábio, eu vi uma entrevista tua que você falou que dos seus pais, né? Que seus pais são seus ídolos, né? Sim. Fala um pouquinho dessa influência dos teus pais no Fábio executivo. Olha, o meu pai era um sujeito que tinha muita reputação e nem tanto dinheiro assim. Ele era um funcionário público. Funcionário público da Vale, da né? Vale, que é um bom funcionário público. Empresa, né? Na época que a Vale era Vale do Rio Doce, que era pública, então ele tinha muito engenheiro, prestígio, né? Muito prestígio, mas era um classe média em Vitória, com 4 filhos. O meu pai era engenheiro agrônomo do Banco do Brasil. Muito similar, né? E a minha mãe, meu pai veio lá do interior de Pernambuco, ele se casou quando ele se formou com a minha mãe que era filha de um médico em Vitória. E essa combinação gerou uma família onde a gente tinha valores muito concretos de honestidade, de integridade, de tentar trabalhar. O trabalho era fundamental na relação da família. E o que a gente aspirava ali era simplesmente conseguir gerar uma boa educação para os filhos. Para um sujeito, meu pai foi o primeiro engenheiro de Araripina, em Pernambuco, na cidade dele. Então, quando eu observo essa caminhada dele em relação a se formar e conseguir educar uma família de uma maneira legal, eu acho que os valores de persistência, de que a gente tem que arcar com as consequências das nossas decisões, assumir, né? É muito bacana. E o esforço dele que ele deve ter feito para a tua educação, né? Para te mandar para o Rio. Na época que eu fui para o Rio, eu tinha 16 anos, fomos eu e minha irmã. Eu tenho uma irmã um ano mais velha do que eu. E ela foi para uma escola privada, para a PUC, e eu fui para o UFRJ, que era pública. E dinheiro para você educar 4 filhos, sendo 2 fora de casa, não é fácil. Então, aquilo ali... Era um esforço para ele, né? Para eles era um esforço. E ficou muito claro que... Um investimento importante. Que eu deveria corresponder àquele investimento que foi feito em mim. E nunca... Isso para mim foi extremamente saudável, nunca teve nenhum tipo de desacordo em relação a isso no caso. E ele também, eu vi, continua trabalhando, né? Continua, depois que se aposentou, 60 anos, continua ativo e continua sendo um exemplo, né? Continua sendo um exemplo. É um exemplo, eu acho que você é um exemplo também, Marcelo, que é quando a gente faz o que a gente gosta, tem até um ditado que é meio brincadeira, mas é verdade, que é quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não tem que trabalhar, né? É melhor que trabalhar. Ele trabalha no que gosta até hoje, né? Com 85 anos, trabalha há 25 anos, tem uma empresa de projetos. Porque se aposentou aos 60, né? Mais 25, 85. 85, está trabalhando até hoje e feliz da vida porque ele faz o que gosta. Eu acho que um desafio que eu acho que todos nós profissionais temos é você conseguir conciliar o que você gosta, com o que você sabe, com o que o mercado valoriza. Porque se você gosta e é bom numa coisa, mas não é valorizado, talvez seja um hobby. Ou talvez seja uma profissão que vai se valorizar amanhã ou depois. No caso, eu tenho uma filha que é cantora de ópera. Isso. Nova York, eu não sei se ela vai ganhar dinheiro com aquilo, nem é importante para ela nesse momento. Cada um tem um sistema de valores. Tem um sonho, né, que você fala, né? Mas eu acho que, sim, a realidade é essa. Quando você faz o que você gosta, eu acho que a primeira coisa é você não sofrer com o trabalho. O conceito de trabalho, né? Conceito de trabalho. Fábio, vamos terminar esse primeiro bloco aqui, só quero te falar um negócio. Eu vi, né, nessas pesquisas iniciais nossas aqui para preparação da entrevista, planejamento, 2 coisas me chamaram bastante atenção que eu quero terminar esse primeiro bloco. Primeiro, você falando que os seus pais são os seus ídolos, né? E segundo, o Fábio tem 3 filhas, a filha mais nova, né? Depois nós vamos falar um pouquinho dela, da Ivana Coelho, aí, que é youtuber. Ela disse o seguinte: o meu pai é o melhor pai do mundo, na entrevista. Então, acho que tem para cima e para baixo, você tem um exemplo importante aí para quem quer ser CEO.